Bem-vindo a mais um Moving Moment. Eu fiquei pensando que a gente precisava recolocar algumas questões aqui que foram discutidas no post anterior, Educar, Vigiar e Punir. Porque essas questões precisam ser revisitadas, principalmente num contexto onde a gente está ressaltando o caráter autoritário do nosso modelo de ensino. E a nossa intenção não é, de maneira alguma, transformar nossos professores em autoritários, as escolas em vilãs opressoras, mas é só de indicar o fato de que as coisas se definem por posições, por posturas, lugares, modos a partir dos quais a gente vê o mundo. Isso define o nosso modo de agir. Então a escola, o professor, não precisam decidir agir de forma autoritária. Basta que ele simplesmente não pense, não reflita sobre o processo de poder que se instaura no ambiente de aprendizado para que isso aconteça. As crianças caminhando, cercadas por um cordão de isolamento, não aparecem em Educar, Vigiar e Punir como problema em si, mas como uma evidência dessa posição. Mas se a gente quiser outra evidência dessa posição, é só pensar, por exemplo, no modo como a gente organiza a sala de aula. As cadeiras perfiladas, o professor sentado ao centro como um oráculo, como um sábio, aquele que conhece a verdade e pode ensiná-lo, como um iluminado, e o aluno passivo ali, como alguém que precisa aprender, não pode olhar para o lado, precisa absorver aquele conhecimento e guardar, memorizar. O cordão de isolamento aqui é só uma metáfora dessa estrutura de poder que norteia as nossas relações entre quem pode ensinar e quem deve aprender. É claro que não há como fugir das relações de poder. O próprio uso da fala, tem uma conferência do Barthes que eu trouxe aqui para a gente ler, que vai dizer isso. O próprio uso da fala já é por si um exercício de poder. É uma conferência de 1977, onde o Barthes diz que a fala não é um instrumento neutro de comunicação que pode eventualmente ser usado como meio de controle e dominação. Ele diz assim, falar e, com maior razão, discorrer não é comunicar, como se repete com demasiada frequência. É sujeitar. Então, falar é sujeitar. Essa fala que sujeita, ela não é um uso arbitrário ou um mau uso da língua. Ele diz, a própria língua, como desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária, nem progressista, ela é simplesmente fascista. E o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Num contexto, então, onde a nossa educação põe a fala a serviço do conhecimento, ou seja, o saber se manifesta pelo dizer, pela capacidade de discorrer, e o aprendizado se dá pela capacidade de reter, memorizar essas falas, o discurso encerra aqui um desejo de dizer o mundo, o que é o mundo, o que são as coisas. Ensinar é fazer com que o mundo caiba nas palavras, não é? Ensinar é dizer o que são as coisas, e aí, segundo Barthes, dizer é violentar as coisas até o sentido. Mas aí fica a pergunta, até onde as coisas seguem a palavra? Considerando que são tantas as vezes em que as coisas nos roubam as palavras, não é verdade? Nos precipitam no silêncio, nos lançam nesse precipício onde linguagem não é comunicação e onde fala não é discurso, não é mensagem, onde o silêncio, na verdade, é a própria coisa nos mostrando que o mundo é maior do que a palavra. O ensino como por exercício de predicação, como prática enunciativa, com muita frequência, em proveito dos sentidos, desvia o nosso olhar das coisas. Aprender deixa de ser descobrir e passa a ser memorizar, guardar. E compreender o que querem dizer os conceitos, ou seja, o que as coisas querem dizer, quais os seus significados e conceitos. É isso, no fim das contas, que a gente ensina, né? Os conceitos. É isso que o aluno deve aprender, memorizar, guardar. A gente, professor, como intermediário desse pensamento de sobrevoo, frequentemente retira o olhar do aluno das coisas e faz com que ele preste atenção aos conceitos estabelecidos. Aprender, ver se faz sentido isso. É lembrar para nunca mais esquecer. É assim que a gente sabe se o cara aprendeu. E aí, vale fechar essa nossa conversa aqui com o encerramento daquela conferência do Barthes, onde ele diz assim, vou ler de novo. Empreendo, pois, o deixar-me levar pela força de toda a vida viva, o esquecimento. O esquecimento é a força de toda a vida viva. Ele continua.
Há uma idade em que se ensina o que se sabe, mas vem em seguida outra em que se ensina o que não se sabe. Isso se chama pesquisar. Só isso, por si, já seria bacana pra caramba. Mas ele continua. Ele diz assim, vem talvez agora a idade de uma outra experiência, de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças. Caracas, então chega o momento agora, segundo Barthes, em que a gente precisa desaprender. Precisa esquecer o que está sedimentado. O processo de aprendizado se dá pelo esquecimento daquilo que está sedimentado, pelo esquecimento dos conceitos estabelecidos. É claro que esse esquecimento não é um abandono, é claro que esse esquecimento é uma ação positiva, não é uma negação, não é uma falta de memória, é a ação deliberada de esquecer o que está instituído para que se possa aprender. E ele continua, encerra esse texto dizendo, nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível. E aí fica a pergunta, será que isso é possível? Uma sala de aula que se resuma por nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor, ou seja, uma sala de aula que se constitua como espaço de prazer, onde o professor não precisa ser um oráculo, mas possa ser alguém capaz de esquecer o que sabe, relativizar a sua posição e aprender coisas novas, ou mesmo aprender as mesmas coisas de modo diferente. Será que isso é possível? Ou será que isso é só um projeto ingênuo? Porque é lógico que é fácil falar isso aqui, mas isso não é garantia nenhuma de que eu que estou falando aqui, esteja disposto a abrir mão desse poder, a relativizar a minha posição. Mas galera, não se trata aqui daquilo simplesmente que a gente pode fazer. Como eu já falei, depende da posição. A questão é a posição que a gente ocupa em relação às coisas, né? Como nos asanas do yoga, a intenção de assumir uma determinada posição é tão importante quanto a capacidade de assumi-la. Eu acho que esse é um sentimento que norteia os projetos do Incomum. É nisso que a gente acredita, é isso que faz, que nos move. É preciso esquecer para aprender. Enfim, a gente de verdade acredita que a gente pensa melhor no coletivo. Muito obrigado e até o próximo Moving Moment.